Sri Ram, quinto presidente da Sociedade Teosófica, é uma figura cuja filosofia ainda ressoa profundamente entre os buscadores espirituais. Seu pensamento está enraizado na tradição da teosofia, mas sua abordagem única traz uma dimensão profundamente ética, existencial e humanista ao ensinamento esotérico. Enquanto seus predecessores se concentravam em doutrinas, fenômenos ocultos ou aspectos metafísicos, Sri Ram trouxe a luz da consciência para dentro da própria alma humana, buscando compreender o homem em sua totalidade, sua dor, suas contradições, sua busca por verdade e seu potencial latente. A filosofia de Sri Ram não é uma compilação de dogmas ou fórmulas espirituais prontas. Pelo contrário, trata-se de um convite contínuo à investigação. Para ele, a verdade não é um conceito fixo ou uma conclusão intelectual, mas uma experiência viva, que se revela apenas ao espírito livre de condicionamentos e de desejos egocêntricos. Ele acreditava profundamente que o ser humano, em sua essência, é um campo de possibilidades espirituais e que é através do autoconhecimento, da atenção e da quietude interior que se pode começar a perceber a realidade última da existência. Ponto central em sua filosofia é a primazia da consciência. Para Sri Ram, todas as transformações reais começam com uma mudança na percepção, na qualidade da atenção que damos à vida. Ele via a mente como um instrumento poderoso, mas também como um véu que pode distorcer a verdade, se for dominada por hábitos, medos, ambições ou crenças cristalizadas. Por isso, insistia que a verdadeira libertação espiritual só pode acontecer quando a mente está profundamente atenta, silenciosa e livre. Outro tema recorrente em seus ensinamentos é a impermanência e a fluidez da realidade. Inspirado por tradições orientais como o budismo e por sua própria experiência meditativa, Sri Ram enfatizava que todas as formas, pensamentos e experiências são transitórias. Nada é fixo, e tentar agarrar-se a algo, seja uma crença, uma identidade ou uma emoção, é fonte de sofrimento. Assim, viver com sabedoria é viver com leveza, com desapego, mas também com profunda sensibilidade. Mas essa não é uma sensibilidade superficial ou sentimental. É uma abertura total ao momento presente, um viver com intensidade e presença. Para Sri Ram, a vida é o campo onde se dá o verdadeiro aprendizado espiritual. Não é necessário fugir para as montanhas, nem se enclausurar em práticas austeras. A verdadeira espiritualidade está em viver cada instante com plenitude, com ética, com empatia e, sobretudo, com autenticidade. O autoconhecimento para ele não era um fim em si mesmo, mas uma via para transcender o ego e alcançar uma consciência mais vasta, mais amorosa, mais integrada com o todo. Ele via o ego não como algo demoníaco, mas como uma estrutura ilusória, criada pelo medo e pelo desejo. Essa estrutura separa o indivíduo do mundo, criando uma sensação de isolamento e conflito. Libertar-se do ego, portanto, não significa aniquilar a personalidade, mas dissolver suas barreiras, despertar para uma percepção em que não há mais o eu separado do outro, mas uma unidade subjacente em todas as coisas. A ética era, para Sri Ram, inseparável da espiritualidade. Não se trata de obedecer a normas externas, mas de agir a partir de uma compreensão profunda do impacto de nossas ações. Ele falava de uma ética do coração, que nasce do silêncio interior, da escuta atenta da vida e da empatia espontânea com os seres. Essa ética não pode ser ensinada como um conjunto de regras, mas despertada por meio da consciência. Outro aspecto notável em sua filosofia é a valorização do silêncio, não apenas como ausência de ruído, mas como uma qualidade de presença, de escuta, de receptividade. O silêncio, dizia ele, é o solo fértil onde a intuição pode florescer, onde o ego se aquieta e a verdade pode emergir sem ser distorcida pela mente discursiva. Em um mundo cada vez mais ruidoso e agitado, o ensinamento de Sri Ram sobre o silêncio é um antídoto poderoso contra a alienação moderna.
Para compreender mais profundamente a visão de Sri Ram, é essencial destacar o papel que ele atribuía à educação espiritual. Em seus escritos e palestras, ele sempre salientava que o verdadeiro propósito da educação não era simplesmente adquirir conhecimentos técnicos ou habilidades intelectuais, mas sim despertar a inteligência do coração, cultivar a sensibilidade e formar seres humanos completos. A educação, segundo ele, deveria ajudar o indivíduo a descobrir seu propósito mais elevado, a libertar-se dos condicionamentos culturais, religiosos e sociais e a viver de forma criativa e livre. Nesse contexto, Sri Ram via a educação como uma jornada de autodescoberta. Ele enfatizava que ninguém pode dar a verdade a outra pessoa, pois a verdade não é uma mercadoria que pode ser transmitida, mas algo que deve ser vivido e descoberto interiormente. O papel do verdadeiro educador, segundo sua visão, é inspirar, provocar questões e criar um espaço de liberdade onde o aluno possa investigar por si mesmo. Essa abordagem está em sintonia com uma filosofia viva, dinâmica e profundamente humana, que se opõe à mera repetição de fórmulas prontas. Outro ponto fundamental em sua filosofia é a visão da vida como um processo de transformação contínua. Nada em nós está completamente definido. Somos seres em constante movimento, em evolução. E é justamente esse potencial de transformação que nos oferece a chave para uma vida mais plena e consciente. Para Sri Ram, essa transformação não ocorre através de imposições externas ou rituais mecânicos, mas através de uma revolução interior. Uma mudança radical na maneira como percebemos o mundo, os outros e a nós mesmos. Essa revolução interior não é um evento espetacular ou dramático. Muitas vezes é silenciosa, sutil, quase imperceptível aos olhos do mundo. Ela começa com pequenos gestos de atenção, com a disposição de olhar para dentro e reconhecer nossos próprios mecanismos de defesa, nossos medos escondidos, nossas motivações mais profundas. Sri Ram ensinava que o autoconhecimento não é apenas introspecção, mas um tipo de lucidez, um olhar claro e isento sobre a vida. Em suas reflexões, ele frequentemente alertava contra o perigo de uma vida superficial, vivida apenas na superfície das coisas, sem questionamento, sem profundidade. A superficialidade, segundo ele, gera tédio, conflito e alienação. Por isso, encorajava seus ouvintes e leitores a mergulharem na profundidade da experiência, a não se contentarem com respostas fáceis, mas a manterem viva a chama da dúvida criativa, da busca incessante. Sri Ram também destacava a importância do relacionamento humano como campo de autoconhecimento e evolução espiritual. Ele acreditava que é no contato com os outros que nos revelamos verdadeiramente, que vemos nossas reações, nossos apegos, nossas resistências. O outro é, muitas vezes, o espelho que reflete aquilo que não conseguimos ver em nós mesmos. Assim, todo relacionamento, seja ele fácil ou desafiador, pode ser uma oportunidade de crescimento, desde que estejamos atentos e abertos ao aprendizado. Para ele, não há espiritualidade verdadeira que se afaste do humano. Toda a ideia de iluminação ou realização espiritual, dizia ele, deve estar enraizada em uma vida plenamente vivida, com todas as suas dores, alegrias, contradições e belezas. A fuga da realidade, a negação do mundo, é, em sua visão, um obstáculo ao despertar. O verdadeiro caminho espiritual não nos afasta do mundo, mas nos reintegra a ele com uma nova consciência, com uma nova maneira de ver, sentir e agir. A humildade nesse caminho é um valor central. Não a humildade forçada ou teatral, mas uma humildade real, que nasce do reconhecimento da vastidão da vida, do mistério insondável do universo e da limitação de nosso saber. Sri Ram sempre foi um pensador que recusava o dogmatismo, mesmo dentro da tradição teosófica. Ele valorizava a liberdade interior como condição essencial para qualquer descoberta autêntica. A mente dogmática, para ele, é uma mente fechada, incapaz de ver além de suas próprias crenças. Assim, sua filosofia convida a uma constante renovação interior, a uma escuta profunda da vida.
Não há mapas prontos nem caminhos fixos. Cada ser humano é único e deve encontrar sua própria maneira de despertar. Contudo, há princípios universais, como a atenção, o silêncio, a compaixão, a liberdade, a verdade, que podem guiar esse caminho de forma sutil, como faróis no nevoeiro da existência. A presença da compaixão como um valor estruturante em sua filosofia é algo que se destaca claramente. Para N. Sri Ram, compaixão não é apenas um sentimento ou uma emoção nobre, mas uma forma de inteligência espiritual, uma percepção que nasce da compreensão profunda da interconexão entre todos os seres. A partir do momento em que se vê o outro como uma expressão do mesmo princípio de vida que habita em nós, não é mais possível agir com indiferença ou egoísmo. A compaixão torna-se, então, a resposta natural de um coração desperto, de uma consciência que já transcendeu as fronteiras do eu separado. Em muitos de seus escritos, Sri Ram enfatizava que a verdadeira compaixão nasce do entendimento. Não se trata de um simples sentimento de pena, mas de uma profunda empatia que reconhece o sofrimento do outro como algo que nos concerne diretamente. Essa percepção quebra a ilusão da separatividade e nos convida a uma ação ética, não motivada por obrigação, mas por uma sensibilidade espontânea. Ele via na compaixão uma força transformadora, capaz de curar não apenas os indivíduos, mas também as estruturas coletivas marcadas por injustiça, medo e violência. É nesse sentido que sua filosofia tem também um componente pragmático e social. Embora profundamente voltado à vida interior, Sri Ram nunca negligenciou o papel que o ser humano desempenha na sociedade. Ele compreendia que a transformação individual é a base para qualquer transformação coletiva verdadeira. Um mundo novo só pode nascer de mentes novas, de corações purificados, de consciências despertas. A busca espiritual, portanto, não é um caminho de isolamento, mas um compromisso com a vida, com o mundo e com todos os seres que dele fazem parte. Sri Ram via o sofrimento humano como uma oportunidade de crescimento e de descoberta interior. Ele não romantizava a dor, mas reconhecia que ela pode ser um mestre, desde que seja enfrentada com consciência, sem fuga, sem resistência. A dor, dizia ele, revela a fragilidade de nossas construções mentais, obriga-nos a soltar o que é ilusório e a mergulhar no que é essencial. Assim, a adversidade pode tornar-se uma porta para a maturidade espiritual, para a compaixão, para a liberdade interior. É importante destacar que, para Sri Ram, a liberdade é o verdadeiro fim de todo o caminho espiritual. Mas essa liberdade não é apenas política ou psicológica. É uma liberdade essencial, que vai além das circunstâncias externas. Trata-se da liberdade de ser, de perceber, de viver em plenitude, sem estar preso a condicionamentos, crenças limitantes ou desejos compulsivos. É uma liberdade que nasce do autoconhecimento e floresce no silêncio do coração. Essa liberdade está diretamente ligada à verdade, outro pilar fundamental de sua filosofia. Mas a verdade, para ele, não é uma ideia abstrata ou um dogma a ser aceito. É algo vivo, dinâmico, que só pode ser encontrado pela própria experiência. Cada pessoa deve descobrir a verdade por si mesma, através de uma investigação sincera, profunda e desinteressada. Ele acreditava que ninguém pode nos dar a verdade pronta. Ela só se revela quando a mente está livre, quando o coração está aberto, quando há amor por aquilo que é real. Sri Ram também destacava a importância de viver no presente, de cultivar uma mente atenta, desperta. Ele via o passado como memória e o futuro como projeção, ambos produtos da mente. O único momento real é o agora. E é nesse agora que tudo acontece, que a transformação é possível, que a vida pulsa com toda a sua intensidade. Viver no presente não é negar o tempo, mas estar tão profundamente presente que a mente não se perde em distrações, arrependimentos ou expectativas. Essa presença é a base da meditação, que para ele não era uma técnica, mas um estado de ser.
Sua abordagem à meditação era simples e profundamente revolucionária. Ele não prescrevia posturas, mantras ou rituais específicos. Para Sri Ram, meditar é estar atento, é observar, é silenciar a mente sem esforço. É uma atitude de escuta, de presença, de entrega. E essa meditação pode acontecer a qualquer momento, ao caminhar, ao conversar, ao contemplar o céu. Meditar, para ele, é viver com totalidade, com intensidade, com verdade. É estar livre das divisões interiores, dos conflitos mentais, das ilusões do ego. Ele via a espiritualidade como algo inseparável da vida cotidiana. O verdadeiro desafio, dizia ele, não é alcançar estados elevados de consciência em retiros isolados, mas viver com plenitude no meio do caos do mundo, com serenidade no coração, com clareza na mente. É aí que a filosofia se torna viva, que deixa de ser teoria e se transforma em sabedoria. Cada gesto, cada palavra, cada pensamento torna-se então um reflexo da consciência desperta. E é isso que, em última instância, transforma o mundo. Sri Ram tinha uma confiança profunda no potencial humano. Ele acreditava que cada ser humano traz dentro de si a semente do divino, a possibilidade de despertar para uma nova dimensão da existência. Mas essa semente só floresce com cuidado, com atenção, com amor. Ele rejeitava qualquer ideia de salvação externa, de intermediários espirituais, de fórmulas mágicas. Para ele, o caminho é individual, único, intransferível. E, ao mesmo tempo, é profundamente universal. Pois todos os seres humanos partilham da mesma essência, do mesmo anseio por liberdade, verdade e plenitude. Dentro dessa perspectiva profundamente humanista, Sri Ram dedicou-se também a refletir sobre os grandes desafios do nosso tempo. Ele compreendia que o século XX, marcado por guerras, crises morais e um avanço tecnológico acelerado, impunha à humanidade uma prova decisiva. Ou nos elevaríamos em consciência, ou mergulharíamos ainda mais na autodestruição. A espiritualidade, para ele, não era um luxo nem uma fuga. Era uma necessidade vital, a única via capaz de regenerar a civilização a partir de dentro, de restaurar o equilíbrio entre o progresso externo e o desenvolvimento interno. Nesse sentido, Sri Ram não via conflito entre ciência e espiritualidade, desde que ambas fossem praticadas com espírito de busca sincera. A ciência, dizia ele, nos dá meios de transformar o mundo material, mas a espiritualidade nos dá os princípios para guiar essa transformação de maneira ética, sensível e sábia. O problema não está na ciência, mas na mente que a utiliza. Uma mente egoísta fará uso destrutivo de qualquer poder. Por isso, o autoconhecimento não é apenas um ideal individual, mas uma urgência coletiva. Em seus discursos, ele frequentemente abordava a necessidade de uma nova ética global, baseada na compreensão da unidade da vida. A separação entre povos, raças, religiões e nações era vista por ele como uma ilusão geradora de sofrimento. O verdadeiro espiritualista, segundo sua visão, é aquele que transcende todas essas barreiras mentais e vive a partir de uma consciência universal. A fraternidade, conceito central da teosofia, não é para ele uma utopia, mas uma realidade que deve ser vivida no aqui e agora, em nossos pensamentos, atitudes e relações. Essa fraternidade começa dentro de nós. A mente fragmentada, cheia, de divisões internas entre o dever e o desejo, entre o eu ideal e o eu real, projeta essas divisões no mundo. Por isso, Sri Ram insistia na importância da integração interior, na cura das contradições que habitam a psique humana. Só quando estamos em paz conosco mesmos, quando cessam os conflitos internos, é que podemos contribuir para a paz no mundo. E essa paz não é ausência de movimento, mas uma harmonia profunda, dinâmica, entre todos os aspectos do nosso ser. Outro tema que ele explorava com frequência era o medo, essa emoção tão presente na vida humana e que, segundo ele, é uma das maiores causas de sofrimento e estagnação. O medo, dizia ele, é sempre projeção do ego. Medo de perder, de sofrer, de morrer, de ser rejeitado, de não ser suficiente.
Enquanto o medo dominar nossas ações, viveremos em tensão, defendendo-nos da vida, reagindo em vez de compreender. Libertar-se do medo não significa tornar-se imprudente, mas viver com coragem, com abertura, com confiança no fluxo da existência. A coragem espiritual para Sri Ram não é bravura externa, mas a disposição de olhar para dentro com honestidade, de enfrentar nossas sombras, nossas ilusões, nossas máscaras. Esse olhar é transformador. Ele dissolve os falsos valores que nos prendem, nos liberta da necessidade de aprovação, nos reconcilia com a impermanência de tudo. É um olhar compassivo e lúcido que revela a verdade sem julgar, que acolhe sem fugir, que vê a beleza até naquilo que parece caótico ou doloroso. Essa visão não dualista da vida é uma das maiores contribuições de Sri Ram à espiritualidade moderna. Ele via o mundo não como um campo de batalha entre o bem e o mal, mas como um campo de aprendizado, onde tudo, inclusive o sofrimento e o erro, tem um papel no processo de despertar. Em vez de condenar, ele buscava compreender. Em vez de impor ideais, convidava a descoberta pessoal. Em vez de dividir entre espiritual e mundano, unia tudo sob o olhar da consciência. A filosofia de N. Sri Ram também inclui uma profunda reverência pela natureza. Ele reconhecia que a vida não é um fenômeno isolado, mas uma expressão do todo. A Terra, para ele, não era apenas um recurso a ser explorado, mas um ser vivo, um organismo sagrado com o qual estamos interligados. Essa visão o coloca à frente de seu tempo, antecipando muitos dos princípios da ecologia profunda e da ética ambiental contemporânea. Cuidar da terra, dizia ele, é cuidar de nós mesmos, pois somos feitos da mesma substância, respiramos o mesmo ar, dependemos do mesmo equilíbrio, e dentro de tudo isso, uma nota central ressoa: a importância do amor. Não o amor possessivo, romântico ou dependente, mas o amor como estado de ser, como consciência inclusiva, como força unificadora. O amor, para Sri Ram, é o elo entre todas as coisas. É a vibração original do universo. É a linguagem silenciosa da verdade. Onde há amor, há compreensão. Onde há amor, há beleza. Onde há amor, há libertação. Não se trata, portanto, de adotar crenças, mas de transformar o ser. A verdadeira filosofia, em sua visão, não está nos livros, nem nas palavras, mas na maneira como vivemos. Cada ação, cada escolha, cada relação é uma expressão da nossa filosofia de vida. E essa filosofia, quando nasce da consciência desperta, torna-se um caminho de beleza, de paz, de transformação. N. Sri Ram costumava dizer que a sabedoria não é resultado da acumulação de informações, mas do refinamento da percepção. A mente, para ele, deve ser um instrumento de escuta, de observação, de silêncio. Uma mente barulhenta, cheia de opiniões, certezas e julgamentos, não consegue ouvir a vida em sua profundidade. Por isso, ele valorizava tanto o estado de atenção, não como esforço ou concentração forçada, mas como uma qualidade de presença aberta, descondicionada. Esse tipo de atenção, segundo ele, é o verdadeiro início da sabedoria. Quando observamos sem interferência, sem interpretar, sem desejar que as coisas sejam diferentes do que são, a realidade começa a se revelar. E nesse processo, percebemos que a separação entre observador e observado começa a desaparecer. Há um só movimento, o da vida consciente de si mesma. Essa é a essência da meditação, segundo Sri Ram. Não uma técnica para alcançar algo, mas um modo de ser em que o ego se aquieta e a realidade se manifesta com clareza. Ele criticava fortemente os caminhos espirituais que se transformavam em novos sistemas de crença, novas prisões conceituais. Para Sri Ram, a espiritualidade é essencialmente liberdade. Liberdade da ignorância, do medo, do egoísmo, da ilusão. Por isso, toda tradição, toda doutrina, toda autoridade espiritual deve ser constantemente questionada, não por rebeldia, mas por amor à verdade. A autoridade, dizia ele, só é válida se ajuda o indivíduo a despertar por si mesmo, nunca como substituto de sua própria luz interior. Sri Ram
nutria uma confiança inabalável na capacidade de cada ser humano de encontrar a verdade dentro de si. Mas ele também sabia que esse encontro exige honestidade, sensibilidade e um profundo compromisso com a autotransformação. Não há fórmulas mágicas nem atalhos. O caminho é direto, mas exige que se abandone tudo o que é falso: as máscaras sociais, os papéis, os desejos egoístas, os medos herdados. Essa é a via estreita da qual tantas tradições falam. Estreita não porque seja inacessível, mas porque exige simplicidade, entrega e verdade. A simplicidade, aliás, era uma qualidade profundamente valorizada por Sri Ram. Em um mundo onde o espiritual muitas vezes se torna complexo, esotérico, elitista, ele trazia uma abordagem despojada, acessível e ao mesmo tempo profunda. Ele acreditava que as verdades mais elevadas são simples, tão simples, que a mente complicada não consegue reconhecê-las. O amor, a escuta, a presença, o cuidado, são gestos simples, mas que revelam uma consciência desperta, uma filosofia viva. E essa filosofia, segundo ele, deve expressar-se em todos os aspectos da vida. Não é suficiente meditar pela manhã e depois viver com egoísmo durante o dia. O verdadeiro teste da espiritualidade está nas relações, nas escolhas diárias, nas pequenas atitudes. Como tratamos os outros, como respondemos ao conflito, como lidamos com o erro, com a frustração, com a crítica. É aí que se vê se a filosofia é real ou apenas um discurso bonito. Sri Ram falava muito sobre a beleza como expressão do sagrado. A beleza, para ele, não estava apenas nas formas estéticas, mas na harmonia, na autenticidade, na verdade. Um ser humano que vive de forma integrada, com consciência e compaixão, torna-se belo em sua presença, em seu olhar, em sua vibração. E essa beleza não pode ser simulada. Ela é o reflexo natural de uma vida conectada com o essencial. É por isso que ele se interessava por todas as formas de expressão humana: arte, literatura, música, ciência, filosofia, como caminhos possíveis de realização espiritual. Ele não via contradição entre esses domínios. Pelo contrário, via cada um como uma linguagem legítima da alma. Quando praticadas com sinceridade e entrega, essas atividades se tornam veículos de iluminação, pontes entre o finito e o infinito, entre o humano e o divino. No cerne de sua filosofia está a noção de que a vida é uma escola e cada experiência, mesmo a mais difícil, traz um ensinamento oculto. Não há erro sem lição, não há queda sem possibilidade de elevação. Mas para enxergar isso, é preciso mudar o olhar, deixar de julgar, de se vitimizar, de resistir. A aceitação, para Sri Ram, não é resignação, mas inteligência. É ver a realidade como ela é e responder a ela com presença e discernimento. Esse discernimento, ele dizia, é uma das maiores virtudes espirituais. É o que nos permite distinguir entre o essencial e o acidental, entre o que é fruto do amor e o que nasce do medo. O discernimento não é julgamento, mas clareza. Ele surge quando há silêncio interior, quando não estamos sendo levados pelas reações automáticas do ego. E é esse discernimento que nos guia na jornada interior, como uma bússola silenciosa apontando sempre para o centro. Ao longo de sua vida, Sri Ram cultivou essa filosofia com coerência, humildade e uma integridade admirável. Ele não se colocava como mestre, guru ou salvador, mas como um amigo no caminho, alguém que via a luz em cada ser e procurava acendê-la com sua presença. Seu legado não está em dogmas, mas em convites. Convites à investigação, ao despertar, à vivência plena daquilo que somos em essência. Na visão de N. Sri Ram, a busca pelo autoconhecimento não pode ser separada da busca por um mundo melhor. Ele via o ser humano como um ponto de confluência entre o espírito e a matéria, entre o tempo e o eterno, entre o individual e o universal. Essa posição única confere ao ser humano não apenas a capacidade, mas também a responsabilidade de ser um agente de transformação. E essa transformação, ele insistia, começa no íntimo, mas se expressa inevitavelmente no coletivo.
Sua filosofia tem um caráter profundamente integrador. Ele não via oposição entre a razão e a intuição, entre o pensamento e o sentimento, entre o fazer e o ser. Pelo contrário, ele entendia que a plenitude humana exige a integração de todos os aspectos do nosso ser. A inteligência deve ser iluminada pela sensibilidade. A ação deve nascer da percepção consciente. O coração deve estar em harmonia com a mente. Essa integração é o que ele chamava de vivência espiritual autêntica. Para Sri Ram, a espiritualidade não é algo separado da vida. Ela não pertence a templos, rituais ou palavras sagradas. Ela está presente em cada gesto feito com amor, em cada pensamento claro, em cada silêncio profundo. A espiritualidade, em sua forma mais pura, é uma maneira de viver. Viver com integridade, com abertura, com reverência pelo mistério da existência. E esse mistério, segundo ele, não está escondido em algum plano distante ou inacessível. Está aqui agora em cada batida do coração, em cada respiração, em cada encontro com o outro. Ele falava com frequência sobre a sacralidade do momento presente, sobre a importância de viver com consciência a cada instante. O tempo, em sua dimensão psicológica, nos afasta do real. Mas no instante presente, quando cessam as projeções mentais, podemos tocar o eterno, o que ele chamava de a presença viva do ser. Essa percepção do sagrado no cotidiano tem implicações profundas. Ela muda a forma como vemos as pessoas, as relações, o trabalho, a natureza. Tudo passa a ser parte de uma grande tapeçaria viva, onde cada fio tem seu valor, seu papel, sua beleza. A compaixão, então, não é mais uma virtude a ser cultivada. Torna-se uma consequência natural da percepção da unidade. Quando vemos o outro como parte de nós, não há mais espaço para indiferença ou violência. Um ponto que Sri Ram sempre enfatizou foi a humildade espiritual. Em um mundo onde o ego facilmente se disfarça de buscador, de mestre, de portador da verdade, ele nos lembrava que o verdadeiro conhecimento traz simplicidade. Quem realmente compreende não sente necessidade de se impor, de convencer, de brilhar. O sábio, dizia ele, é aquele que sabe calar, ouvir, servir. O conhecimento autêntico não separa, não cria hierarquias. Ele une, liberta e humaniza. Essa humildade se reflete também em sua abordagem da verdade. Para ele, a verdade não pode ser possuída, apenas vivida. Não há uma única verdade absoluta à qual todos devam aderir. Cada ser humano descobre a verdade em seu próprio ritmo, a partir de sua própria experiência, de sua própria escuta interior. Por isso, ele era contra qualquer forma de dogmatismo, inclusive no campo espiritual. A verdade não está nas palavras, mas naquilo que está além delas, na qualidade da presença, na profundidade do silêncio, na clareza do olhar. Sri Ram propunha, assim, uma revolução silenciosa, não uma revolução externa, feita de bandeiras e confrontos, mas uma transformação interior que se irradia para o mundo de forma sutil e poderosa. Ele acreditava que um único ser humano verdadeiramente desperto tem o poder de transformar o ambiente ao seu redor. E essa transformação não se dá por força, mas por ressonância. A consciência desperta é como uma luz que convida, que inspira, que revela possibilidades adormecidas em todos nós. Sua abordagem era profundamente não violenta, não apenas no sentido físico, mas também no nível psicológico. Ele acreditava que toda violência começa na mente, nos pensamentos de separação, nos julgamentos, no ressentimento, na comparação. Libertar-se da violência, portanto, é libertar-se desses padrões mentais que alimentam o conflito. E essa libertação começa com a autoobservação, com a disposição de olhar para dentro sem máscaras, sem defesas, com amorosidade. Para ele, o autoconhecimento não era uma prática voltada à perfeição pessoal, mas à liberdade. Não se trata de criar um eu mais virtuoso, mais eficiente, mais espiritual, mas de ver com clareza tudo o que somos, luz e sombra, força e fragilidade, beleza e dor. Essa visão integral de si mesmo é que permite a verdadeira transformação, não por esforço, mas por compreensão. Aquilo que é visto com clareza, sem julgamento, começa a se dissolver.
E nesse processo, o novo pode nascer, o N. Sri Ram também dedicou reflexões profundas à questão da educação. Ele via a educação como um dos caminhos mais poderosos para transformar a sociedade. Mas essa educação, segundo ele, deve ir além do ensino de informações e habilidades técnicas. Deve ser uma educação para a vida, que ensine a pensar, a sentir, a discernir, a cuidar. Uma educação que desperte no ser humano o senso de propósito, de conexão de responsabilidade universal. Sri Ram também compreendia o papel fundamental da intuição no processo de autodescoberta. A razão, embora útil, tem seus limites. Há aspectos da realidade, especialmente os mais sutis e espirituais, que não podem ser alcançados pelo pensamento lógico. A intuição, para ele, é a inteligência do coração, uma percepção direta que surge quando a mente está silenciosa, receptiva, sem desejos nem medos. Ela não é emocionalismo, mas uma forma mais elevada de compreensão. Essa intuição, segundo ele, está presente em todos nós. Não é privilégio de místicos ou iluminados, mas para que ela floresça, é necessário criar espaço interior, espaço de silêncio, de escuta, de não saber. Isso exige humildade, porque o ego gosta de ter respostas, de controlar, de definir. A intuição só pode surgir onde há entrega, onde a mente não está mais ocupada em proteger sua imagem ou confirmar suas crenças. Outro ponto essencial de sua filosofia é o valor da liberdade interior. Para Sri Ram, a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas ser livre do que nos condiciona. Muitas vezes acreditamos estar escolhendo, quando na verdade estamos apenas reagindo a medos antigos, a traumas, a desejos implantados pela cultura. A liberdade começa quando nos tornamos conscientes desses condicionamentos e deixamos de ser movidos por eles. Isso exige observação, paciência e coragem. Essa liberdade não é individualista. Ao contrário, ela nos torna mais sensíveis ao outro. Um ser verdadeiramente livre não é indiferente, mas compassivo. Ele não vive em função de si mesmo, mas encontra alegria em servir, em compartilhar, em cuidar. A liberdade, portanto, não é isolamento, mas comunhão. É a capacidade de estar com o outro sem perder-se e de ser plenamente si mesmo, sem excluir o outro. Na visão de Sri Ram, o caminho espiritual é um processo contínuo de despertar. Não há chegada definitiva, não há estado fixo de perfeição. A vida é movimento, transformação, renovação. Cada etapa nos convida a ver mais fundo, a abrir mais o coração, a soltar mais as máscaras. Por isso, a humildade é essencial. Sempre há mais a aprender, mais a amar, mais a desapegar. A rigidez espiritual é, para ele, um dos maiores perigos, pois onde há rigidez, não há vida. Ele também alertava para o risco da identificação com o caminho espiritual como identidade pessoal. Quando o ego se apropria da espiritualidade, ela se torna um obstáculo em vez de um instrumento de libertação. O verdadeiro buscador não se vangloria de seu caminho, não se sente superior, não usa o conhecimento como escudo. Ele sabe que o essencial é invisível e que quanto mais perto da verdade se está, menos se tem a dizer. A vida, para Sri Ram, é um mistério a ser vivido e não um problema a ser resolvido. Cada dia é uma oportunidade de aprofundar o olhar, de viver com mais presença, de amar com mais inteireza. E isso não exige condições ideais, nem grandes feitos. Exige apenas uma mente aberta, um coração sincero e uma disposição constante de aprender. Mesmo os erros, os fracassos e os sofrimentos fazem parte dessa aprendizagem. Ele acreditava que todo ser humano carrega uma chama interior, uma centelha da sabedoria universal. Essa chama pode estar coberta por camadas de medo, dor, condicionamento, mas nunca se apaga. E o propósito da vida, em última instância, é fazer com que essa chama brilhe, se expanda, ilumine o mundo, não como um farol de vaidade, mas como uma presença silenciosa que aquece, orienta e transforma. Por tudo isso,
A filosofia de Sri Ram continua viva, não apenas nos livros que escreveu, mas naqueles que se deixam tocar por sua visão clara e compassiva. Ele não oferecia uma religião nova nem um sistema fechado de ideias, mas um convite eterno. O convite a viver com verdade, a olhar com profundidade, a amar com liberdade. Um convite que ecoa em cada ser que busca o real, o belo, o eterno. Gostou do vídeo? Então siga nosso canal e nos ajude a divulgar essa mensagem para mais pessoas.